Oi, gente! Gente, eu tô aqui porque eu tenho recebido algumas mensagens e eu queria gravar esse vídeo aqui para falar sobre um assunto que eu acho que tá borbulhando aí na cabeça de algumas pessoas e eu gostaria de esclarecer o meu posicionamento. De novo, o meu posicionamento não é uma verdade absoluta, é apenas o meu posicionamento, a minha opinião. Se você achar que é coerente com a sua, legal. Se não, passa e continua a sua vida e tá tudo bem. A gente vai continuar sendo amigo ou irmãos em Cristo, ok? É... As pessoas me perguntam assim, tipo, Fabi, por que você fala tão veementemente sobre política? Por que você falou sobre todos os prós e os contras aí do Lula, do Bolsonaro e tal? Inclusive, eu gravei um vídeo que eu gostaria muito que você visse, pudesse opinar também sobre isso. Você acha que se o Lula ganhar, a igreja vai acabar, a igreja vai parar? E se o Bolsonaro ganhar, ele vai ser a salvação de tudo, ele é o Messias que a igreja tanto espera, né, para os que ainda esperam, enfim. E eu digo que não. Ninguém para a igreja de Jesus. A igreja, ela é de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e ninguém parou a igreja até hoje e ninguém vai parar a igreja. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a nossa preocupação não deve ser essa, tá? Mas existem duas formas, né? E dois tipos de igreja hoje no mundo. A igreja que pode pregar o evangelho de uma forma livre, que pode proclamar as boas novas para o seu povo, né, de uma forma livre, e a igreja que professa sua fé, mas de uma forma não pública, porque existem leis, porque existem ditadores, né, que ditam a religião do país e faz com que os cristãos sejam presos, mortos, perseguidos e que faz com que com isso o evangelho de Cristo não avance. Não avance na velocidade que poderia e deveria. E a Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu queria que no dia 2 você pensasse sobre isso, no dia que você fosse depositar o seu voto. Tá? Todos os países que não têm hoje uma liberdade religiosa são governados por partidos de esquerda, né? Então a gente tem aí a Nicarágua, por exemplo, bem recente, o Chile está bem recente também. São países que estão sendo governados por partidos esquerdistas, partido esquerdista no Brasil aqui, no caso o PT do Lula, né? O PCdoB, o PSOL. E a gente vê e países como Coreia do Norte, por exemplo, né, que tem um ditador lá, e os nossos irmãos em Cristo não têm liberdade religiosa. Então, não é sobre defender a igreja, o evangelho, é sobre defender a forma como nós vamos poder professar a nossa fé, a forma como nós teremos ou não liberdade religiosa. E quando eu falo da liberdade religiosa, não é apenas do cristão poder ir à igreja, mas é do bandista poder frequentar o seu terreiro. É a religião dele. É do espírita poder frequentar a casa de espiritismo dele. E isso é liberdade religiosa. Não é sobre nós cristãos simplesmente decretarmos o cristianismo como a religião principal e todo mundo que siga as nossas regras. Não, porque o evangelho de Jesus é democrático. Né? Próprio Jesus falava: dai a César o que é César e dai a Deus o que é de Deus. Se você entrar numa cidade e o evangelho não for bem recebido, as boas novas, você sacode a poeira do pé e vai para outro lugar. E é isso, e tá tudo bem. Então, isso é liberdade religiosa, né? A gente não está falando aqui que a gente vai fazer com que as pessoas sejam induzidas a professar a nossa fé, mas que cada uma das pessoas possam ter direito a professar a sua fé. Coisa que não tem acontecido e a esquerda não tem deixado ao redor do mundo. Né? A Europa, por exemplo, nos países que foram, né, tomados por socialistas, por comunistas, o evangelho praticamente acabou.
o evangelho praticamente e acabou. Eu acompanho, eu estudo, eu tenho visto as igrejas, as poucas igrejas que estão abertas estão frias. Os pastores são obrigados a fazer casamentos homossexuais. Eu não tenho nada contra o homossexual, muito pelo contrário, os amo em Cristo, tenho amigos e está tudo bem. Mas eu não concordo que o meu pastor tenha que fazer um casamento homossexual dentro do púlpito da minha igreja. Isso que a gente não quer. Então, se a esquerda está fazendo isso ao redor do mundo, gente, olha para os nossos irmãos argentinos, olha para a Venezuela, olha para o que está acontecendo na Nicarágua, pastores, freiras, padres sendo presos, e a gente não quer isso aqui. Então vai muito além de um ladrão versus um grosseirão. A gente está falando de liberdade, a gente está falando de ir e vir, a gente está falando de ter liberdade para proclamar o evangelho. Fabi, mas se o Lula ganhar e a igreja for perseguida, alguns poucos vão permanecer. E aí, de fato, a gente vai saber quem é crente, de fato, e quem não é. Mas a questão é, gente, que muitos homens perderam as suas cabeças e as suas vidas para que o evangelho fosse proliferado, para que o evangelho fosse pregado, para que nós tivéssemos liberdade de chegar até aqui, de sair das nossas casas no domingo, na quarta, na quinta, de pregar na praça, no presídio, no hospital, na rua, nos bares, aonde quer que a gente queira ou aonde quer que a gente vá, a gente vê alguém proclamando o evangelho. E é isso que a gente precisa buscar. Então, no dia 2, eu queria que você refletisse sobre a responsabilidade de você, cristão, tem nas mãos de poder contribuir para o avanço do evangelho na nossa nação, ou simplesmente fechar os olhos e dizer, se tiver que vir a perseguição, que venha. Eu acho que esse não é o melhor caminho e eu gostaria que você refletisse sobre isso. Não estou aqui para induzir o seu voto, mas eu acho que é bem claro o que a esquerda e o que a direita defende, o que é o plano do Lula e o que é o plano do Bolsonaro. Acho que fica muito simples a gente entender qual dos dois defende Deus, pátria, família e liberdade. Um grande beijo.